Eu fiz uma outra continuação de um slide, que aí é sobre a propaganda, que é outro tema também que me causa muita preocupação e que, normalmente, as pessoas têm muita dúvida sobre o que pode e o que não pode. Então, só para lembrar que propaganda eleitoral, a gente só começa a partir do dia 6 de julho, até lá, qualquer propaganda que tenha, e, inclusive, a gente teve o seguinte, foi até no Maranhão, nós tivemos lá com o doutor Sérgio há menos de um mês atrás, e teve um candidato nosso no município do Maranhão, que ele fez um adesivo e fez lá 100 adesivos por conta dele, escrito Partido da República. Não tinha nem número, só estava escrito PR. Ele fez, sei lá, 100 adesivos e colocou no carro dos colaboradores dele. O juiz eleitoral do município dele entendeu que era propaganda antecipada e deu 48 horas para ele retirar todos os adesivos sob pena de uma multa de 10 mil fios. Então, quer dizer, isso fica um critério muito subjetivo e que vai ser cada juiz eleitoral é que vai realmente ter essa avaliação. Mas até antes de 6 de julho, qualquer propaganda pode ser considerada propaganda antecipada, pode gerar multa, pode gerar impugnação de registro de candidatura e, dependendo da potencialidade do ato, pode gerar até a cassação do diploma futuro. Aí eu fiz um pode, não pode, para poder ficar mais fácil, né? Assim, para a gente poder... o comício pode, lembrando sempre que o comício, como vocês vão utilizar invariavelmente vias públicas, tem que ser comunicado à autoridade do município de vocês. Aí tem município que é a delegacia, a prefeitura, só a utilização do espaço público vai ser utilizado, né? Pode ser feito até a véspera das eleições e só pode acontecer nesse intervalo, de 8 à meia-noite. E você pode usar aparelhagem de sonorização fixa. Aí já me perguntaram um dia desse, mas pode trio elétrico? O trio elétrico foi retirado da propaganda eleitoral pelo TSE. A única modalidade que eles estão prevendo é quando o cara tem o trio elétrico, mas ele não usa o trio elétrico para poder rodar. Ele usa como uma plataforma fixa para que os candidatos possam subir e ali fazer, mas ele só com uma plataforma fixa. O trio elétrico não é permitido em propaganda eleitoral. E, como nós já estamos cansados de saber, porque isso é uma inovação que já vem perpetuando nas últimas eleições, não pode nenhum tipo de evento de show ou acelerado, vocês não podem promover nenhum tipo de show. Aí você me pergunta, mas o cara é cantor tal, é amigo meu, vai subir para poder fazer campanha para mim, então tudo bem, ele vai poder subir no seu palanque, pedir voto para você, mas ele não vai poder cantar, mas não vai me cobrar, não interessa. Tá? Vocês não podem ter nenhum evento. Música em comício, nesses eventos, é só o jingle do candidato e mais nada. Então, o cara vai lá, é uma pessoa pública na cidade, vai te trazer voto, ele vai subir e vai pedir voto para você. Mas não pode fazer show, não pode cantar nem uma musiquinha, porque isso vai caracterizar mesmo a propaganda indevida. Os alto-falantes e amplificadores de som, né, pode sempre do dia 6 até a véspera, de 8 às 10 da noite, só lembrando que ele tem que ficar 200 metros de distância de qualquer estabelecimento público, seja do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, da União, do Estado ou do município, não pode estar próximo de 200 metros, dos hospitais, escolas, creches, bibliotecas, igrejas, teatro, cinema, tem que sempre manter a distância de 200 metros, não pode ser menor do que isso. A caminhata, a carreata e passeata, que pode desde 6 de julho até as 22 horas da véspera das eleições, né? E nessas pode ter a adição de material gráfico e uso de carro de som que transite pela cidade divulgando jingles ou mensagens, porque eu falei, não pode ter música, a música é só o jingle que o cara fez, o seu publicitário fez lá para a sua campanha, a única música permitida. E mantém para esse tipo de evento aquela distância mínima que eu falei anterior, carreata, passeata e caminhada, tem que sempre manter uma distância mínima de 200 metros de igrejas, cinemas, teatro, hospitais, escolas, creches e qualquer órgão público. Os cavaletes, bonecos, cartazes e bandeiras móveis, eles podem, ao longo das vias públicas, desde que não atrapalhem o trânsito dos pedestres e nem de veículos. Tá? Então, você não pode colocar nada que vá obstaculizar o pedestre de atravessar uma via pública. E eles têm que ser tirados diariamente. Vai colocar às 6 da manhã, você quer fazer o seu boneco ou o seu cavalete com o seu cartaz. Você pode colocar numa via pública, mas vai botar às 6 da manhã e vai retirar às 10 da noite. E não pode você colocar propaganda em qualquer bem do poder público, em bens de uso comum, né? Aí vamos lá, bem do poder público. Bem do poder público é qualquer bem de uso comum. Vamos dizer, viaduto, eu não posso colocar cartaz.
em praças, em postes, em árvores. E os bens de uso comum são cinemas, são teatros, é dessa natureza. Então, nenhum desse tipo de bem você pode fazer, colocar, fixar cartaz ou qualquer tipo de propaganda. Isso aqui foi vedado, né? Não pode mesmo, nem camiseta, nem chaveiro, nem boné, nem caneta, nem brinde. E brinde, pessoal, eu vou até mais longe. Brinde é qualquer coisa que traga qualquer tipo de vantagem para o eleitor. Há mais ou menos uns 2, 3 meses atrás, o tribunal aplicou uma multa alta. Um cara que tinha feito, era em 2006, o cara fez a propaganda dele, o santinho dele, e no verso ele colocou a tabela da Copa do Mundo. Aí você pensa, pô, mas qual é a vantagem que o eleitor teve? O tribunal entendeu que tinha vantagem, que ele estava massificando a propaganda dele numa coisa que estava trazendo um benefício ao eleitor. Outro lá também foi multado e teve problema porque fez um marcador de livro. Fez um santinho mais duro, num papel cartonado, e servia de marcador de livro. O tribunal entendeu que era brinde e cassou o diploma dessa pessoa, que era um vereador do Rio Grande do Sul. Tá? Então, assim, é basicamente a praguinha, né, o disco, que a gente chama praguinha, esse pequenininho redondinho, e o santinho. Nada que seja feito no material mais durável, que o cara possa usar como marcador de livro, como qualquer coisa, calendário, nada disso pode ser usado como propaganda eleitoral. Faixas, placas, cartazes, pinturas ou inscrições, lembrando que o limite máximo para qualquer propaganda é de 4 metros quadrados, e antes a gente tinha assim, mas eu tenho meu comitê lá que tem uma frente de 20 metros, é uma casa, tem um muro gigantesco, eu vou lá e coloco um painel. Você até entendia que podia. Na semana passada, o TSE multou o Popó, Acelino Popó, que é deputado federal pelo PRB da Bahia, porque no comitê dele, na eleição agora de 2010, era uma casa, e ele colocou no comitê um cartaz contínuo que tinha mais de 4 metros quadrados. Foi multado em 50 mil fios, né, 50 e tantos mil reais, por essa propaganda indevida. Então, a metragem máxima para qualquer tipo de cartaz assemelhado, muro pintado, é 4 metros quadrados. Lembrando, gente, que também não adianta assim, o cara tem um muro de 50 metros, aí ele vai lá e faz uma série de pinturazinhas de 4 metros quadrados. Isso vai dar na mesma coisa, entendeu? Então, assim, você faz um intervalo, faz outro, porque também já tive um caso desse. O cara tinha um muro de frente gigantesco e ele fez pinturas de 4 metros quadrados, só que eram 60 metros de propaganda, então extrapolava e muito. Então, eles interpretam dessa forma também e vedam, tá? E outra coisa, se você vai utilizar o muro da casa de uma pessoa, um colaborador seu, alguém que vai apoiar a sua campanha, primeiro que você não pode pagar por isso, esse é vedado de qualquer natureza, e isso vai entrar como uma doação estimada. O cara vai te doar o muro da casa dele para você usar aquilo como instrumento de veiculação da sua propaganda. Então você vai atribuir um valor lá de R$100, R$50, o cara vai te doar, você vai te doar e você vai fazer o recibo para aquilo. Não pode haver pagamento em troca da utilização de muro ou de qualquer bem de natureza privada. A distribuição de folhetos volantes, que eu acho que é a forma maciça de propaganda, né? Que não depende, vocês não precisam obter, diferente do comício que você tem que ter, ou para carreata, avisar lá o administrador do município, a polícia, para eventualmente qualquer tipo de ação conturbada. A entrega de folhetos e panfletos com as suas propostas de campanha não depende de autorização da Justiça. Tem que ter, não pode, que tenha só a sua estampa, né, a sua fotografia, lembrando que sempre vai ter que ter aqueles dados que eu falei, o CNPJ de quem, da gráfica que fez o trabalho para você, o santinho, o CNPJ de quem contratou o serviço, no caso foi você ou do seu doador que doou aqueles santinhos, e a tiragem. Outdoor não pode, de nenhuma natureza, e assim, mas outdoor é aquela estrutura, né, que você coloca, que toda aquela, uma coisa grande mesmo, e o TSE já estendeu esse entendimento, e não é só qualquer, como é que eu digo, objeto assemelhado ao outdoor, que tem essa caracterização, é vedado e não pode. O máximo que se pode são 4 metros quadrados, para pintura de muro, para fixação de cartaz, é o tamanho limite para isso. Jornais e revistas, isso aqui também é bem mais complexo, vai estar disponível, porque aí tem você pode, até a antivéspera das eleições, né, a propaganda paga pelo candidato, quer dizer, você quer colocar no jornal da sua cidade, a sua propaganda, o seu santinho, a sua coisa, você pode, desde que seja pago, e aí tem as limitações, né, você não pode exceder 10 anúncios por cada jornal em datas diversas no curso da campanha,
e eles nunca podem ter um espaço maior do que 1/8 de uma página de jornal e 1/4 da página de revista. Normalmente isso, os próprios órgãos de comunicação, se vocês porventura forem contratar, sabem disso, até porque se eles não cumprirem essas medidas estabelecidas, eles são multados pela Justiça Eleitoral. A outra coisa, se for propaganda paga em revista e jornal, tem que conter lá no final o valor que custou aquela propaganda. Agora é obrigatório também. Rádio e televisão, né? Nós temos a propaganda eleitoral, o horário eleitoral gratuito. Outra coisa muito importante, gente, o horário eleitoral gratuito é um tempo do partido, é um tempo institucional, e a divisão desse tempo entre os candidatos é uma liberalidade do partido. Tá? Então, porque a gente, aqui não sei o caso, mas em São Paulo você tem municípios que você vai ter um número de candidatos que nem se você der 1 segundo para cada um vai aparecer todo mundo. Então, realmente, às vezes, pela demanda, por terem muitos candidatos, o partido é obrigado a escolher aqueles que têm mais densidade eleitoral. Então, é uma liberalidade do partido. Ele é que vai dividir o tempo de televisão e falar quem é que vai aparecer no propaganda eleitoral. E começa dia 21 de agosto e acaba no dia 4 de outubro. E, a partir de 1º de julho, as emissoras de TV e rádio não podem favorecer nenhum tipo de candidato, né? Eles podem manifestar opinião, falar do trabalho de um prefeito que esteja no mandato, mas eles não podem direcionar nada para nenhum tipo de candidato. A internet, o tribunal liberou geral, assim mesmo, né? Hoje você pode fazer propaganda em Orkut, Facebook, Twitter, está liberado. Lembrando que isso também é propaganda eleitoral, então só pode depois do dia 6 de julho. Então não podem montar Twitter nem Facebook antes desse período para a campanha de vocês, tem que ser pós 6 de julho, né? E vocês têm que comunicar a Justiça Eleitoral, se abrirem página na internet, tem que mandar um comunicado lá para o juiz eleitoral da cidade de vocês. E aquilo que a gente sabe, não pode ser paga a propaganda na internet e não pode ter vinculação com pessoas jurídicas e nem órgãos públicos. Ou seja, se você trabalha na prefeitura da sua cidade e tem lá o seu e-mail institucional, por favor, não mande e-mail fazendo campanha do seu e-mail institucional, você que é servidor público, de qualquer esfera que seja. Monte a sua página como candidato, você vai ter a denominação CAND, que é de candidato, para que você possa fazer essa propaganda via internet. Aqui continua sendo que as propagandas veiculadas por e-mail que você pode mandar tem que ter aquela ferramentazinha que o cara pode se descredenciar, porque ele não pode ser obrigado a ficar recebendo as suas mensagens, né? E, mais uma coisa, não se pode comprar cadastros, né? É muito comum em municípios maiores, as empresas de publicidade terem cadastros de e-mail. Então, se você for pego comprando um cadastro, uma lista de clientes de uma empresa, de um administrador de cartão de crédito, uma loja de departamento, você vai ser punido, isso é vedado por lei. No dia das eleições, é permitida apenas a manifestação silenciosa do eleitor. Quando eu digo silenciosa, é silenciosa mesmo que eles tenham entendido. Quer dizer, você vai votar, você vai usar lá, como é que eu digo, o botão do seu candidato, o que for, fazendo a propaganda, vai gesticular a sua bandeira, o que você quiser. Mas é um movimento solitário e individual. Então, assim, se você tiver com uma turma de 4, 5 pessoas e forem votar juntos com bandeira, vocês poderão, inclusive, ser detidos, porque a legislação nessa época, no dia da eleição, prevê. Tá? Então, eu e mais 4 amigos meus para poder votar, cada um com a sua bandeirinha e agitando a bandeirinha. Isso é considerado propaganda indevida no dia da eleição, é crime eleitoral, sujeito à detenção por 48 horas até que o pleito termine. E, como todo mundo sabe, que é proibido boca de urna, ainda que isso é uma coisa tão comum, né? E, basicamente, é isso, gente. Eu espero poder ter trazido alguma... É muito rápido, mas espero ter trazido alguma solução para vocês. Obrigada. Eu vou deixar o e-mail do jurídico para vocês anotarem, porque nós temos uma prática lá em Brasília de em até 48 horas responder todos os e-mails, porque eles sabem que os prazos são muito curtos. Então, assim, estamos lá mesmo para tirar dúvida, estamos lá para dar apoio, porque a intenção da gente é que nós possamos sair vitoriosos em todo o Brasil. E eu acho que pela estrutura que o Fábio vem dando aqui no PR Piauí, eu imagino que a gente vai conseguir ter uma eleição vitoriosa aqui com a eleição de muitos nossos parceiros e filiados. O e-mail é jurídico22pr@gmail.com. jurídico22pr@gmail.com. Então, tendo dúvida, gente, não é incômodo, por favor, a gente está ali para isso e é melhor vocês importunarem e tirar a dúvida do que a gente amanhã ter problema com a campanha de vocês. Jurídico22pr@gmail.com, tudo junto.
Tá? E o que vocês precisarem, nós pudermos, nós estamos à disposição em Brasília, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada.